Eu sou o Jamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva clicando no botãozinho vermelho que está aí abaixo. Ao lado desse botãozinho tem um sininho. Ative esse sininho para quando eu postar um vídeo novo você receber a notificação. Caso você não receba a notificação, me siga nas minhas redes sociais, principalmente essa e essa aqui, que são as que eu mais uso, que eu não vou falar o nome para o YouTube não ter motivo de cortar o alcance do meu vídeo. Assim, se o YouTube não mandar notificação, eu aviso lá que saiu um vídeo novo e você pode assistir tranquilo e calmo um conteúdo de qualidade. Hoje eu tenho um caso diferente aqui para vocês. Não foi eu que escrevi o roteiro desse vídeo. Quem escreveu o roteiro desse vídeo foi uma inscrita aqui do canal, a Giane Santos, a Blood Moon. Então muito obrigado a você. Esse roteiro ficou maravilhoso, então muito obrigado pela colaboração. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a vida e a morte de Milena Quaglini, a serial killer de estupradores e pedófilos. A Milena Quaglini ela nasceu no dia 25 de março de 1957, na pequena cidade de Mezzanino, que fica na província de Paiva, na Itália. Quando ela era bem nova, ali na sua infância, ela não teve uma família, assim, digamos, muito amigável. O seu pai era possessivo, autoritário e muito violento. Então, assim, ser tratado igual lixo era uma coisa comum na vida dela. Castigo, agressão, isso era tudo, assim, comum para ela. Ela via isso direto. Então, aos seus 19 anos, ela resolve fugir de casa. Ela sai de casa para morar em Como, que é uma cidade assim, maior na Itália, uma cidade maior do que o lugar que ela morava. Então, ela vai para lá em busca de oportunidade, de uma melhora de vida, já que ela não aguenta viver com seu pai, que é um homem assim, violento pra caramba. A Milena, ela ainda bem nova, ela se formou em contabilidade e para isso ela trabalhava como caixa, cuidadora, então ela se virava para conseguir ali o dela, sem ter que precisar de ninguém. Então, após um tempo, ela conhece ali nessa cidade o Henrico, que foi o seu primeiro marido. O Henrico era 10 anos mais velho do que ela e era um homem assim muito bom. Só que o Henrico, ele era muito doente, ele tinha uma diabetes ali que foi piorando ao decorrer do tempo e acabou que fez com que o Henrico morresse. Então, quando o Henrico morreu, a Milena ela ficou sozinha. Quer dizer, sozinha não, porque ela tinha um filho. Então ficou só ela e o filho contra o mundo. Então, após a morte do seu marido, ela resolveu ir para outra cidade, para uma cidade chamada Travaco Scomario. Eu não sei se eu falei certo, porque essa palavra assim é muito difícil de falar para mim. Então ela foi para essa nova cidade em busca de um emprego, em busca de mais oportunidade, porque agora ela tinha um filho. E ela não podia voltar para casa dos seus pais, porque eu já falei que o pai dela era uma pessoa assim muito ruim. Então voltar para casa dos seus pais não era nenhuma opção para ela. Então nessa cidade nova ela conseguiu um emprego. E quando ela conseguiu um emprego, ela conheceu um homem chamado Mario Fogli, que foi o seu segundo marido. Então, em 1989, a Milena e o Mário se casaram. O Mário também era 10 anos mais velho do que a Milena. Eu não sei o que ela tinha com homens mais velhos, 10 anos. Era exatamente 10 anos. O primeiro marido, 10 anos. O segundo, 10 anos. Então, eu acho que era um número da sorte para ela. Só que se fosse um número da sorte, nessa vez é que ela não deu muita sorte. Porque após um tempinho de casada aí, ela percebeu que o Mário, assim, não era uma pessoa muito boa. O Mário, ele era abusivo, violento e autoritário. E ainda, acima de tudo, ele era alcoólatra, então ele bebia muito. E às vezes ele simplesmente sumia de casa, não parava no emprego nunca. Então ela acabou tendo um filho dele e ficou uma situação ali difícil. Por quê? Porque ela tinha 2 filhos e não tinha uma pessoa para ajudar ela a ter uma renda ali. Então ela tinha que trabalhar igual maluca para sustentar os seus filhos, já que seu marido não ajudava ela em nada. Quando o primeiro marido da Milena morreu, ela desenvolveu uma depressão muito severa. Ela começou a beber muito para tentar esquecer as coisas que estavam acontecendo com ela, esquecer tudo ao seu redor. Então quando ela se juntou com o Mário, deu um alívio. Só que quando o Mário começou a fazer esse tipo de coisa com ela, que ela começou a ficar sozinha de novo em casa, porque o Mário vivia mais no mundo bebendo do que em casa, e quando ele chegava em casa era só para brigar com ela. Então ela ficou ainda pior. Então a depressão dela só piorou e o alcoolismo dela também só piorou. Ela estava se destruindo. Então chegou um momento ali que ela estava quase sendo despejada de casa por causa da dívida do marido. Então ela resolveu se separar dele e ir embora para outra cidade, pegou os filhos e foi. Quando ela foi embora, ela foi morar na cidade de Este, em Veneto.
Então nessa nova cidade, para conseguir dinheiro, ela trabalhava em uma academia e para complementar sua renda, ela trabalhava como cuidadora de idosos. Então ela chegou a trabalhar com um idoso de 83 anos chamado Justo Dalla Ponza. Esse idoso acabou emprestando uma grana para ela e falou assim: toma esse dinheiro aqui, que esse dinheiro é para ajudar você a se reerguer, para você tomar um rumo na sua vida, para você melhorar a sua vida, arrumar uma casa. Então ele deu esse dinheiro para ela e ela aceitou porque ela achou que era assim um feito de boa fé. Só que depois de um tempo, o Dallas se mostrou uma pessoa assim, eu não tenho palavras para uma pessoa dessa, uma pessoa nojenta, uma pessoa muito nojenta. Ele chegou para ela e falou o seguinte: você vai me pagar o que você está me devendo. Não importa como, você vai me pagar, nem que seja em prestações. Se você não quiser me pagar com prestações, você vai me pagar com o seu corpo. Então, desde o começo, a ideia desse velho safado era emprestar grana para que ela tivesse uma dívida com ele. Então, ele ia se aproveitar disso, tentando pegar ela à força. Então, foi o que ele tentou fazer, ele tentou pegar ela à força. Então, no meio dessa tentativa, ela ali para se defender, pegou um abajur e quebrou na cabeça dele. Então, quando ela viu que ele tinha desmaiado, ela pegou e fugiu do local e chamou socorro. E o Justo, ele morreu 10 dias depois do acidente, ele morreu no hospital. Inicialmente, eles disseram que tinha sido um acidente em casa, eles não acharam que tinha sido alguma coisa demais, só que a Milena foi lá e falou que ela quem tinha feito aquilo, então ela foi condenada a 20 meses por causa de ter sido legítima defesa, mas ter usado muita força e ter acabado ocasionando a morte dele. Então eles deram 20 meses de detenção ali para ela. Então, após ela passar esses 20 meses aí, cumprindo sua pena, ela resolveu que ia para Brony, porque ela estava tentando reatar ali seu relacionamento com o seu segundo marido, o Mário. Então ela queria voltar para ele. E quando ela voltou a morar com ele, teve aquela famosa síndrome de lua de mel. Que é, por exemplo, quando um homem ele é muito violento com a mulher, que ele bate nela, por exemplo. E aí ela se separa dele. Aí ele diz pra ela: não, pode voltar que eu vou ser um homem diferente, eu nunca mais vou fazer isso. E aí quando ela volta, ele trata ela realmente como uma rainha. Se for possível, ele beija o chão onde ela passar, sabe? Então, durante um tempo, a Milena ela teve isso, ela teve essa síndrome de lua de mel. Mas isso não durou muito tempo, porque ele bebia muito. Então ele não conseguia manter aquilo que ele tinha prometido para ela. Ele não conseguia manter a sua promessa de ser uma pessoa boa. Então ela foi violentada várias vezes, agredida. Então era assim um inferno mesmo a casa dela. Então no dia 2 de agosto de 1998, a Milena e o Mário tiveram uma briga assim muito feia. E ela foi, esperou ele dormir, fingiu que nada tinha acontecido, se tranquilo, calma, botou as crianças para dormir, deixou ali a poeira baixar. E quando ele estava dormindo, ela pegou uma corda, passou no pescoço dele e tentou matar ele sufocado. Aí não rolou, né? Porque ele acordou e começou a discutir com ela. Só que ali, depois de um tempo ali, ela conseguiu finalmente matar ele. Entendeu? Ela pegou, enrolou o corpo num tapete, em toalhas e deixou na varanda. Então ela foi, acionou a polícia. Ela disse: olha, eu matei meu marido, eu não queria matar ele, eu queria apenas dar um susto, mas acabou que foi muito mais do que um susto, ele morreu. Então ela foi lá e ligou para a polícia. E a polícia chegou até o local, viu que realmente sim, ele tinha falecido. Ela foi sentenciada a 6 anos e 8 meses de prisão pela morte do seu marido. Tá. Só que, quando ela foi sentenciada, a sua defesa disse que ela é semi-inimputável. O que significa? Ela tinha problemas mentais, segundo a sua defesa, e ela não era responsável pelos seus atos, ela não tinha posse de suas faculdades mentais, ela não era boa da cabeça. Então os juízes aceitaram esse argumento da defesa, e eles colocaram ela numa pena que seria 1 ano em prisão comum e o resto ela passaria em um lugar se tratando, uma clínica especializada em tratamento psiquiátrico. Quando ela foi cumprir essa pena, os seus filhos ficaram com a sua irmã. Então as crianças dela ficaram com a sua irmã e ela ficou sem seus filhos, sem ver eles. E quando ela estava lá na prisão, trabalhava lá na prisão, disse que ela poderia morar com ele, só que ela ficou com medo de acontecer alguma coisa com ela, de alguma forma de abuso, então ela resolveu que não ia morar com ele. Só que aí ela viu um anúncio numa revista de um homem chamado Ângelo Porello, de 53 anos. Esse homem tinha anunciado que precisava de alguém para dividir o apartamento, então ela estava precisando de um lugar para ficar, ele estava querendo alguém para ficar junto com ele, então ela foi até lá ficar com ele. E aí começou. Um dia ele disse que queria que ela colocasse umas roupas mais provocantes. E aí ela começou a achar isso muito estranho. Então ele foi e
tentou violentar ela e não conseguiu, eles começaram uma luta ali, só que depois de um tempo ele realmente foi lá e violentou ela. Então ela pegou, fingiu que nada tinha acontecido. No meio disso, ela acabou descobrindo que o Ângelo ele já tinha sido condenado por causa de pedofilia e que era esse o motivo da esposa anterior do Ângelo ter deixado ele. Então, em um dia, ela, depois, enquanto ela estava fingindo que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, ela foi preparar um café para ele e colocou 20 comprimidos de remédio para dormir. Isso aí dava para derrubar até um elefante, eu acho. Então ela deu esse café para ele, e aí, quando ele dormiu, ela jogou ele dentro de uma banheira e ligou a água para que ele se afogasse e morresse. Então, enquanto ela deixou a água ligada, ela foi dar uma volta no meio do mundo. E aí depois ela voltou para ver se ele tinha morrido, e sim, ele tinha morrido. Então ela pegou o corpo dele, jogou num lugar lá, num terreno, e foi embora. 20 dias depois, a polícia encontrou o corpo dele já em avançado estado de decomposição. E quando foram analisar ali a casa, eles encontraram remédios e também encontraram DNA feminino. E esse DNA era da Milena. Então a polícia chegou até a Milena, conversou com ela e ela assumiu sim que ela tinha matado o Ângelo. Ela foi em sua defesa e falou: quando uma pessoa reage mal, eu reajo pior. A defesa da Milena tentou dizer que ela era semi-inimputável, que ela tinha problemas mentais. Só que dessa vez a polícia pegou. Só que dessa vez eles mandaram ela para análise, entendeu? 2 análises. E nessas análises eles acabaram constatando que não, ela não tinha nenhum problema mental. Ela tinha sim um grande senso de vingança. Ela sentia muita necessidade de ter vingança graças a tudo que aconteceu na sua infância. Então ela precisava disso, mas ela estava totalmente consciente do que ela estava fazendo e ela era totalmente capaz de parar se ela quisesse. Mas ela tinha essa sede de vingança que fazia ela ir até o fim. Então ela foi sentenciada como uma pessoa normal, sem nenhum tipo de distúrbio mental. Enquanto a Milena estava na cadeia, ela tentava distrair sua cabeça da depressão de várias formas. Ela tentava se envolver em todos os projetos possíveis. Ela também gostava muito de artes, então ela se envolveu muito ali com os projetos de artes. Só que no dia 16 de outubro de 2001, os carcereiros encontraram ela pendurada porque ela tinha tentado suicídio ali com os próprios lençóis dela. Ela amarrou tudo e tentou se enforcar. Então eles socorreram ela, só que ela acabou falecendo no pronto-socorro. Então esse foi o fim da Milena Quaglini, a serial killer de estupradores e pedófilos. Como já disse, esse roteiro é de uma inscrita aqui do canal, da Giane Santos, a Blood Moon. Então, muito obrigado a você, Giane. Sem você, esse vídeo aqui não seria possível, já que eu estou muito ocupado com as tarefas da universidade. Meu Deus, eu deveria estar fazendo um agora. Então, muito obrigado a você. Você ajudou bastante o canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Compartilha para os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Por hoje é só. Até a próxima. Me siga nas minhas redes sociais se você quiser. Recomendo que siga. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.